Aos 67 anos, dormi 3 noites seguidas dentro do meu carro velho, com apenas R$ 12 no bolso, depois que meu próprio filho fechou a porta na minha cara e me negou um abrigo. Mas o que eu não sabia é que uma ligação de um desconhecido estava prestes a transformar minha miséria na maior vingança que eu poderia ter. Antes de começar, escreva nos comentários de qual país você está assistindo a este vídeo. Adoro saber de onde vocês são. Nunca pensei que chegaria aos 67 anos, sentada no banco traseiro do meu Fusca 1985, encolhida debaixo de um cobertor fino e puído, estacionada nos fundos de um posto de gasolina na periferia de São Paulo. O cheiro de óleo diesel, misturado com o mofo do estofamento rasgado, criava uma combinação que me enjoava, mas eu já não tinha forças nem para abrir a janela. Meu nome é Mariana Oliveira, e há apenas 2 meses atrás eu ainda tinha uma vida que fazia sentido. Minha pequena confecção de roupas, a Oliveira Modas, funcionou durante 32 anos na rua 25 de Março. Comecei do zero, costurando à mão na sala da minha casa quando meus filhos eram pequenos, e consegui transformar aquilo em um negócio que empregava 15 pessoas. Não era nada grandioso, mas me dava dignidade e um salário decente que me permitiu criar meus 2 filhos sozinha depois que meu marido nos abandonou. A falência veio como um furacão. Primeiro foi a pandemia, que fechou meu ponto por meses. Depois vieram os empréstimos que fiz para tentar me manter à tona, acreditando que as coisas voltariam ao normal. Mas o normal nunca voltou. As dívidas se acumularam como uma avalanche impossível de conter. Quando percebi, devia mais de R$ 300 mil para fornecedores, bancos e até para a Receita Federal. Tentei negociar, implorei por prazos, me arrastei em portas de gerentes de banco que me olhavam com aquela piedade falsa de quem já decidiu que você não vale mais nada. No final, perdi tudo. A confecção foi a leilão por uma ninharia, mal deu para pagar 1/3 do que eu devia. Meu apartamento em São Miguel Paulista, onde vivi por 23 anos, foi tomado pelo banco em questão de semanas. Os números não mentem, e os meus estavam todos em vermelho, sangrando como feridas abertas que não cicatrizavam. Consegui juntar uns R$ 5 mil vendendo meus móveis, minhas máquinas de costura, tudo que tinha algum valor. Esse dinheiro derreteu em menos de um mês, pagando aluguel de um quarto minúsculo, comida e gasolina. Foi assim que me vi tocando a campainha da casa do meu filho Rodrigo, numa tarde chuvosa de quinta-feira, segurando apenas uma mala velha e o que restava da minha dignidade pendurada por um fio. Rodrigo morava num condomínio fechado em Santo André, daqueles com portaria 24 horas, salão de festas e piscina aquecida. A casa dele era bonita, um sobrado com 3 quartos que ele e a esposa, Patrícia, haviam comprado 2 anos atrás. Eu tinha ajudado com uma parte da entrada, R$ 12 mil que tirei das minhas economias porque queria ver meu filho bem estabelecido. Patrícia sempre foi educada comigo, daquele jeito frio e calculado de quem sorri com os dentes, mas não com os olhos. Ela vinha de uma família com dinheiro, tinha estudado em colégio particular e faculdade paga pelos pais. Para ela, eu sempre fui a sogra pobre, a costureirinha da 25 de Março que não tinha o refinamento que ela esperava. Quando Rodrigo abriu a porta, percebi o constrangimento imediato no rosto dele. Ele sabia que eu estava em dificuldades, afinal, eu havia ligado 3 vezes nos últimos dias tentando explicar minha situação, mas acho que ele não esperava me ver ali, com mala na mão pedindo abrigo. "Mãe", ele disse. E naquela única palavra eu consegui ouvir todo o incômodo que minha presença causava. "Você não avisou que viria hoje." "Desculpa, filho", respondi, sentindo meu coração apertar. "Eu liguei ontem, você não lembra? Disse que precisava conversar com você pessoalmente." Antes que ele pudesse responder, Patrícia apareceu atrás dele como uma sombra perfumada de Chanel. Ela usava uma roupa de academia cara, daquelas de marca importada, e tinha acabado de fazer as unhas. Isso era óbvio pelo brilho perfeito do esmalte vermelho. "Mariana", ela disse, e meu nome saindo da boca dela soou como uma acusação. "Rodrigo me contou sobre seus problemas."
Segurei a alça da minha mala com mais força, sentindo o peso dos meus 67 anos pressionando meus ombros curvados. Eu só preciso de um lugar para ficar alguns dias, até conseguir me reorganizar. Não vou dar trabalho, prometo. Patrícia cruzou os braços e vi Rodrigo encolher os ombros de um jeito que me partiu o coração. Meu filho, que eu carreguei no colo, que eu alimentei quando não tinha nem para mim, que eu trabalhei 12 horas por dia para dar educação, agora se encolhia diante da esposa como um cachorro assustado. O problema, Mariana? Patrícia continuou com aquela voz melosa que algumas mulheres usam quando querem ser cruéis, parecendo educadas. É que nós estamos numa fase muito delicada. Rodrigo está tentando uma promoção no banco e precisamos manter nossa imagem. Ter alguém em situação financeira complicada morando aqui pode passar a impressão errada para nossos vizinhos. Olhei para meu filho, esperando que ele dissesse algo, que me defendesse, que mostrasse um pingo de gratidão por tudo que fiz. Mas Rodrigo apenas desviou o olhar, fingindo interesse em algo no jardim. Além disso, Patrícia prosseguiu. Minha mãe vem passar uns dias aqui na semana que vem e você sabe como é. O quarto de hóspedes é pequeno. A mãe dela morava a 15 minutos dali e nunca tinha passado uma noite na casa deles. Todos sabíamos disso. A mentira estava tão clara entre nós quanto o sol que tentava furar as nuvens de chuva. Rodrigo, eu disse, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Filho, sou eu, sua mãe. Ele finalmente me olhou e por um segundo achei que veria algo ali. Um lampejo de amor, de memória dos tempos em que éramos só nós dois contra o mundo depois que o pai dele foi embora. Mas tudo que vi foi desconforto. Mãe, a gente pode te ajudar de outras formas, ele disse rapidamente. Posso transferir uns R$ 300 para você agora. Dá para alugar um quartinho em algum lugar enquanto você procura um emprego. R$ 300. Meu filho, que ganhava mais de 10 mil por mês no banco, que tinha um carro importado na garagem, que ia jantar em restaurante japonês toda semana, estava me oferecendo R$ 300 como se fosse um favor imenso. Tem uma pensão ali perto da estação, Patrícia acrescentou, já pegando o celular. Deixa eu ver o endereço. É bem baratinha, acho que umas 150 a diária. R$ 150 por dia. Meus R$ 300 durariam exatamente 2 dias. E depois? Patrícia sabia disso tão bem quanto eu, mas não se importava. Para ela, eu era um problema que precisava ser resolvido da forma mais rápida possível, sem sujar suas mãos bem cuidadas. Entendo, eu disse, e dessa vez minha voz saiu firme. Não ia implorar, não ia me humilhar mais do que já estava sendo humilhada. Obrigada assim mesmo. Rodrigo teve a decência de parecer envergonhado quando transferiu o dinheiro pelo celular. Patrícia já tinha se virado e voltado para dentro da casa. Seu trabalho ali estava concluído. Desculpa, mãe, Rodrigo murmurou. É que está tudo muito complicado aqui também. As contas estão apertadas, sabe como é? Contas apertadas na casa de 3 quartos com piscina. Contas apertadas com 2 carros na garagem e viagens para a praia todo mês. Eu sabia exatamente como era. Voltei para o Fusca sob a chuva fina que começava a cair. Não chorei. Não tinha mais lágrimas para desperdiçar. A pensão que Patrícia tinha recomendado estava lotada. Na verdade, todas as pensões baratas que tentei estavam lotadas ou eram tão sórdidas que tive medo de entrar. Foi assim que acabei dormindo no carro, estacionada primeiro num posto de gasolina, depois atrás de um supermercado, sempre mudando de lugar para não levantar suspeitas. O banco traseiro do Fusca não foi feito para uma mulher de 67 anos com problemas de coluna dormir. Cada posição era desconfortável, cada movimento me fazia gemer de dor. Na primeira noite, fiquei acordada até às 3 da manhã, olhando para o teto rasgado do carro e me perguntando como tinha chegado àquele ponto. Eu, que sempre fui orgulhosa, que sempre trabalhei duro, que nunca pedi nada a ninguém, agora estava dormindo num carro velho como uma moradora de rua. O frio penetrava pelos vidros rachados, e o cobertor fino que eu tinha mal conseguia me manter aquecida. Cada vez que um carro passava, eu me encolhia mais,
com medo de que fosse a polícia vindo me mandar embora, com medo de que fosse algum marginal, com medo de tudo. Na segunda noite, consegui dormir algumas horas por pura exaustão. Acordei com o corpo todo dolorido, as costas travadas, o pescoço torto. Fui ao banheiro de um posto de gasolina para me lavar como podia, usando o sabonete líquido da pia e tentando arrumar meus cabelos grisalhos com os dedos molhados. A mulher que me olhava no espelho parecia ter 100 anos. O dinheiro que Rodrigo me deu estava acabando rápido. Café da manhã num boteco barato, R$ 2. Sanduíche no almoço, R$ 8. Gasolina para não deixar o carro morrer, R$ 20. Os números corriam na minha cabeça como uma conta macabra de quanto tempo eu conseguiria sobreviver antes de literalmente morrer de fome. Tentei ligar para minha filha Carolina, que morava em Curitiba. Ela atendeu no terceiro toque, sua voz soando apressada e irritada. Oi, mãe, não posso falar agora. Estou no meio de uma reunião. Carol, filha, eu preciso... Depois eu te ligo, tá? Beijo. Ela desligou antes que eu pudesse terminar a frase. Tentei mais 3 vezes naquele dia. Ela não atendeu mais. Mandei mensagens explicando minha situação. Ela visualizou e não respondeu. Carolina sempre foi mais distante, mais fria. Depois que se casou com um empresário e se mudou para o Paraná, nossas conversas se resumiam a telefonemas esporádicos e visitas obrigatórias no Natal. Eu sabia que não podia contar com ela, mas ainda assim doeu ver minha mensagem marcada como lida, seguida de um silêncio ensurdecedor. Foi na terceira noite, quando eu estava estacionada nos fundos de um restaurante 24 horas, dividida entre gastar meus últimos R$ 18 num café ou guardar para a gasolina, que meu celular tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Meu primeiro instinto foi não atender. Provavelmente era banco cobrando dívida, ou algum golpista, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Dona Mariana Oliveira? A voz do outro lado era masculina, educada, com um sotaque refinado. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Fernando Alvarenga. Estou ligando em nome do Sr. Alberto Mendes. Ele gostaria muito de encontrá-la amanhã, se a senhora tiver disponibilidade. Franzi a testa, tentando colocar ordem nos meus pensamentos confusos. Alberto Mendes. O nome me soou familiar, mas eu não conseguia lembrar de onde. Desculpe, quem? Alberto Mendes, o homem repetiu pacientemente. Acredito que a senhora o conheceu há muitos anos. Ele pediu especificamente para falar com a senhora. É um assunto de extrema importância, e devo acrescentar, urgência. Vasculhei minha memória. Alberto Mendes. Alberto Mendes. E então me lembrei. Beto. Alberto era o Beto, um menino magro e quieto que frequentava a mesma escola que eu quando tínhamos uns 14 anos. Éramos amigos, bons amigos até. Ele era pobre, mais pobre que eu, sempre com as roupas remendadas e a barriga roncando de fome. Lembrei de como eu dividia meu lanche com ele, mesmo quando mal tinha o suficiente para mim. Lembrei de como defendi ele dos valentões que implicavam com sua magreza e suas roupas velhas. Depois que terminamos o ensino fundamental, perdemos contato. Eu soube, anos depois, que ele tinha saído de São Paulo. Nunca mais ouvi falar dele. Beto? Perguntei incrédula. Alberto Mendes é o Beto? Sim, senhora. O senhor Mendes ficará muito feliz em saber que a senhora se lembra dele. Poderia nos encontrar amanhã às 10 da manhã? Enviarei o endereço por mensagem. Olhei ao redor do meu carro para a mala no banco de trás, para os R$ 18 que sobravam. Que diferença fazia? Eu não tinha absolutamente nada a perder. Pode ser, respondi. Excelente. Ah, e Dona Mariana, o Sr. Mendes insiste em compensá-la pelo tempo. Ele autorizou um pagamento de R$ 1.000 apenas por comparecer à reunião. R$ 1.000. Fiquei em silêncio, achando que tinha ouvido errado. Como é? R$ 1.000, senhora. Será transferido para sua conta assim que a senhora confirmar presença amanhã. Minha voz falhou. Eu vou sim. Pode confirmar. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone, incrédula. Minutos depois, chegou uma mensagem com um endereço em Alphaville, um dos bairros mais caros de São Paulo. E então, como prometido, uma notificação do banco. Depósito de R$ 1.000.
R$ 1.000. Era mais dinheiro do que eu tinha visto em semanas. Comecei a tremer, não de frio, mas de um alívio tão grande que me fez desabar em lágrimas ali mesmo, no banco traseiro do Fusca. Naquela noite, consegui dormir um pouco melhor, mesmo com a chuva batendo no teto do carro. Tinha esperança pela primeira vez em meses. Não sabia o que Beto queria comigo, mas R$ 1.000 significavam comida, gasolina, talvez até algumas noites num hotel barato. Significavam sobreviver mais um pouco. De manhã, usei o banheiro de um posto para me arrumar o melhor que podia. Passei minha única blusa decente com as mãos, tentando alisar os vincos. Prendi meu cabelo num coque para disfarçar que não tinha conseguido lavá-lo direito. Passei um batom velho que encontrei no fundo da bolsa. Não era muito, mas era o que eu tinha. O endereço em Alphaville me levou até um condomínio de mansões que parecia saído de uma revista. O segurança na portaria me olhou com desconfiança quando viu meu Fusca velho e barulhento, mas quando mencionei o nome Alberto Mendes, sua postura mudou completamente. Ah, sim, a senhora Mariana. O Dr. Fernando avisou que a senhora viria. Por favor, siga pela avenida principal até o final. Os portões se abriram e dirigi por ruas impecavelmente limpas, ladeadas por casas que pareciam palácios. Jardins perfeitamente cuidados, carros de luxo nas garagens, piscinas brilhando ao sol. Era um mundo completamente diferente do meu. A casa de Alberto ficava no final de uma rua sem saída, isolada das outras por um terreno enorme. Quando vi a mansão, quase dei meia volta, achando que tinha vindo ao lugar errado. Não era possível que o Beto magrelo e pobre que eu conhecia morasse naquilo. A casa era imensa, moderna, toda em vidro e concreto, com um jardim que parecia ter saído de um filme. Estacionei meu Fusca patético ao lado de uma Mercedes preta reluzente, sentindo vergonha do contraste. Dr. Fernando me recebeu na porta. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, terno impecável. Me cumprimentou com uma cordialidade profissional e me guiou para dentro. O interior da casa era ainda mais impressionante. Pé direito altíssimo, obras de arte nas paredes, móveis que eu sabia custar mais do que tudo que já tive na vida. Mas não era ostentação vazia. Havia algo acolhedor ali, uma sensação de que aquela casa era realmente um lar. Dr. Fernando me levou até uma sala ampla com vista para o jardim. E lá, numa cadeira de rodas ao lado de uma janela enorme, estava Beto. Eu não o teria reconhecido se passasse por ele na rua. O menino magro tinha se tornado um homem extremamente emagrecido pela doença. Seu rosto estava marcado pelo sofrimento, os olhos fundos, a pele amarelada. Mas quando ele sorriu ao me ver, reconheci aquele sorriso tímido que eu conhecia de décadas atrás. Mari, ele disse com uma voz fraca, mas carregada de emoção. Você veio. Aproximei-me devagar, sem saber o que dizer. Beto. Meu Deus, Beto. Sei que deve estar confusa, ele disse, fazendo um gesto para que eu me sentasse numa poltrona próxima. Obrigado por vir. Significa mais do que você imagina. Sentei-me, as mãos tremendo no colo. Dr. Fernando nos deixou a sós, fechando a porta silenciosamente atrás de si. Eu não sabia, comecei. Eu não sabia que você tinha tudo isso. Beto deu uma risada fraca que se transformou numa tosse seca. É uma longa história. Mas tenho pouco tempo, Mari, então vou ser direto. Ele me olhou com uma intensidade que me fez gelar. Estou morrendo. Câncer no fígado, estágio terminal. Os médicos me deram no máximo 2 meses. Senti meu coração apertar. Beto, eu sinto muito. Não. Ele levantou a mão trêmula. Não quero pena. Já fiz as pazes com isso. Mas antes de ir, eu preciso acertar algumas coisas. E você é uma delas. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Você se lembra de como éramos na escola? Ele perguntou, os olhos distantes. Eu era o menino pobre, o esquisito, o que todos ignoravam ou provocavam. Mas você nunca fez isso. Você dividia sua comida comigo, me defendia. Você foi a única pessoa que me tratou como gente. Beto, eu só fiz o que era certo. Não, ele me interrompeu com firmeza surpreendente. Você fez mais do que isso.
Você me deu dignidade quando ninguém mais dava. Lembra daquele dia que eu desmaiei na aula de fome? Você foi a única que ficou comigo, que pediu para a professora chamar ajuda, que esperou até minha mãe chegar. Eu me lembrava. Lembrava do Beto caído no chão da sala de aula. Os outros alunos rindo, os professores mais preocupados em manter a ordem do que ajudar. Eu tinha ficado ao lado dele, segurado sua mão fria, implorado para que alguém fizesse alguma coisa. E quando aqueles valentões me pegaram na saída da escola, ele continuou. E você se colocou entre eles e eu, mesmo sendo uma menina pequena, mesmo sabendo que poderia se machucar. Você me salvou, Mari. Mais vezes do que você imagina. Senti lágrimas nos olhos. Éramos amigos, Beto. É o que amigos fazem. Mas eu nunca tive chance de retribuir, ele disse, sua voz ficando mais fraca. Minha família se mudou para o interior logo depois que terminamos a escola. Minha mãe arrumou emprego em Ribeirão Preto e fomos. Eu nunca mais vi você. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Dr. Fernando entrou discretamente, verificou algo nos aparelhos ao lado da cadeira de rodas e saiu novamente. Mas eu nunca esqueci, Beto continuou. Trabalhei duro, Mari. Fiz faculdade de noite, estudei administração, comecei a investir no mercado financeiro com o pouco que ganhava. Tive sorte, talvez. Ou talento. As coisas foram dando certo. Ele apontou para a casa ao redor. Construí tudo isso sozinho. Nunca casei, nunca tive filhos. Minha mãe morreu há 10 anos. Não tenho mais família. Só dinheiro e arrependimentos. Beto, deixa eu terminar, por favor, ele pediu. Quando descobri que estava doente, comecei a pensar no que deixaria para trás. Quem mereceria o que construí? E só havia uma resposta. Você, Mari. Meu coração parou. O quê? Contratei investigadores particulares para te encontrar, ele explicou. Não foi difícil. E descobri tudo, Mari. Descobri sobre sua confecção, sobre a falência, sobre como você perdeu tudo. Descobri sobre seus filhos. Sua voz ficou dura. E sobre o que eles fizeram com você. Senti meu rosto queimar de vergonha. Ele sabia. Sabia que eu tinha dormido no carro, que meu próprio filho tinha me rejeitado. Beto, eu não quero sua pena. Não é pena, ele disse com uma veemência que o fez tossir violentamente. Esperei enquanto ele recuperava o fôlego, agarrado aos braços da cadeira de rodas. É justiça, Mari. É retribuição. É fazer o certo, assim como você fez comigo quando éramos crianças. Ele pegou um envelope grosso da mesa ao lado e me estendeu. Minhas mãos tremiam quando o peguei. Esse é meu testamento, ele disse. Está tudo legalizado, autenticado, sem brechas. Quando eu morrer, e não vai demorar muito, tudo o que tenho passa para você. Esta casa, as empresas, as aplicações, os imóveis, tudo. Abri o envelope com dedos entorpecidos. Eram páginas e páginas de documentos legais, mas um número saltou aos meus olhos. 420 milhões de reais. 420 milhões. Não, não pode ser, sussurrei. Beto, isso é... real, ele completou. Muito real. E tudo seu. Senti a sala girar. Agarrei os braços da poltrona para não cair. Eu não posso aceitar isso. Isso é loucura. Seus parentes, Não tenho parentes, ele me cortou. E mesmo que tivesse, você merece mais do que qualquer pessoa no mundo. Você foi bondosa comigo quando ninguém mais foi. Isso vale mais do que todo o dinheiro que ganhei. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Beto, eu não sei o que dizer. Diga que aceita, ele pediu. Diga que vai usar esse dinheiro para ter a vida que merece. E diga que, antes de eu morrer, vai me fazer um favor. Limpei as lágrimas com as costas da mão. Qualquer coisa. Ele sorriu, mas era um sorriso triste. Quero que seus filhos saibam. Quero que eles vejam o que perderam quando fecharam a porta na sua cara. Não é sobre vingança, Mari. É sobre justiça. Abriu uma gaveta e tirou outro envelope, mais fino. Aqui está tudo o que investiguei sobre seu filho Rodrigo e sua esposa Patrícia. Descobri coisas interessantes. Peguei o envelope com mãos trêmulas e comecei a ler.
A cada página, sentia meu estômago embrulhar. Rodrigo estava devendo mais de 80 mil reais em empréstimos pessoais. Patrícia tinha 3 cartões de crédito no limite. A casa deles estava prestes a ser retomada pelo banco por falta de pagamento. Todo aquele luxo que eles ostentavam era uma mentira construída sobre dívidas. Eles estão quebrados, eu murmurei. Completamente quebrados. Pior que você estava, Beto confirmou. E ainda assim te jogaram na rua. Continuei lendo. Havia transcrições de conversas gravadas por investigadores que Beto tinha contratado. Reconheci a voz de Patrícia falando ao telefone com uma amiga. Graças a Deus consegui me livrar da sogra. Imagina a vergonha se os vizinhos descobrissem que a mãe do Rodrigo é uma falida que perdeu tudo? Ia acabar com nossas chances sociais aqui no condomínio. E a voz de Rodrigo em outra gravação, conversando com um amigo no bar. Cara, eu sei que é minha mãe, mas ela virou um peso morto. Não posso ficar carregando fracassados nas costas. Já tenho meus próprios problemas. A dor que senti foi física. Meu próprio filho me chamando de peso morto, fracassada. Agora você entende, Beto disse suavemente. Eles não merecem sua bondade, mas merecem saber o que perderam. Fiquei em silêncio, olhando para os papéis, para aqueles números absurdos, para a prova de que meus filhos não me rejeitaram por estarem em dificuldades, mas por pura ganância e egoísmo. O que você quer que eu faça? Perguntei finalmente. Nada que você não queira, Beto respondeu. Mas quando eu morrer e isso se tornar público, eles vão aparecer, Mari. Vão vir com desculpas, com lágrimas, dizendo que te amam. E quero que você saiba a verdade antes disso acontecer, para que possa tomar suas decisões com os olhos abertos. Ficamos conversando por mais 2 horas. Beto me contou sobre sua vida, sobre como saiu da pobreza, sobre os riscos que correu, as batalhas que venceu. Me contou sobre a solidão de viver sem família, sem amor verdadeiro. Me contou como a doença o fez perceber que dinheiro não era nada sem alguém para compartilhar. Quando saí daquela casa, o sol já estava se pondo. Dr. Fernando me acompanhou até o carro e me entregou um cartão. Qualquer coisa que a senhora precisar, qualquer dúvida sobre o testamento, me ligue, ele disse. E Dona Mariana, o senhor Alberto está muito feliz por ter reencontrado a senhora. Estes últimos dias dele serão mais leves, sabendo que deixará tudo em boas mãos. Dirigi de volta para a cidade em estado de choque. Parei num hotel, um de verdade, pela primeira vez em dias. Tomei um banho quente e longo, chorei debaixo do chuveiro, deixando todas as tensões e dores saírem. Naquela noite, deitada numa cama de verdade, com lençóis limpos e travesseiros macios, segurei o testamento contra meu peito. 420 milhões. Era mais dinheiro do que eu conseguia imaginar. Mais dinheiro do que 10 vidas poderiam gastar. Mas não era sobre o dinheiro. Era sobre o que Beto tinha dito. Dignidade. Ele estava me devolvendo a dignidade que meus próprios filhos tinham tirado de mim. Os dias seguintes foram surreais. Visitei Beto todos os dias. Passávamos horas conversando, relembrando o passado, rindo de memórias antigas. Ele estava ficando mais fraco a cada dia, mas parecia em paz. Sabe o que é engraçado? Ele me disse numa dessas visitas. Passei a vida inteira construindo esse império, trabalhando 16 horas por dia, sacrificando tudo. E no final, os melhores momentos foram quando dividíamos aquele sanduíche de mortadela na escola. Segurei sua mão frágil. Você fez muito bem, Beto. Ajudou muita gente com seus negócios, gerou empregos, construiu coisas importantes. Mas nunca construí uma família, ele disse tristemente. Nunca tive alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Exceto você, Mari. Você me amou quando eu não tinha nada. Não era amor romântico, eu disse suavemente. Era amizade, mas era verdadeira. E isso vale mais que todo o meu dinheiro, ele respondeu. Beto morreu numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois do nosso primeiro encontro. Morreu dormindo, sem dor, com paz. Dr. Fernando me ligou para avisar e eu chorei. Chorei pelo menino magrelo que eu defendia na escola.
Chorei pelo homem bem-sucedido e solitário que ele se tornou. Chorei pela bondade dele em me salvar quando eu mais precisava. O funeral foi pequeno, apenas eu, Dr. Fernando e alguns executivos das empresas de Beto. Não havia família, não havia amigos próximos. Era triste e bonito ao mesmo tempo. A leitura do testamento foi marcada para a semana seguinte. Dr. Fernando me avisou que os filhos de Beto tinham sido contatados. Aparentemente ele tinha 2 filhos adultos de relacionamentos diferentes, que ele nunca havia reconhecido oficialmente porque as mães nunca o procuraram quando ele era pobre. Agora, magicamente, apareceram com testes de DNA e advogados. Cheguei ao escritório de advocacia no horário marcado. Era um lugar imponente no centro de São Paulo, todo em mármore e madeira nobre. A sala de reuniões tinha uma mesa enorme e vista para a Avenida Paulista. Já estavam lá 2 homens e uma mulher que eu não conhecia. Pelos olhares que me lançaram, cheios de desdém e curiosidade, entendi que eram os filhos de Beto. Estavam bem vestidos, com roupas caras, mas havia algo falso neles, algo oportunista. O advogado responsável, Dr. Campos, começou a reunião lendo o testamento. Primeiro veio a parte dos filhos. A Fernando Mendes e Patrícia Mendes, que só me procuraram após descobrirem minha fortuna através de reportagens em revistas de negócios, deixo a quantia de R$50 mil a cada um. Isso deve ser suficiente para provar que vocês não foram esquecidos, apenas avaliados pelo seu verdadeiro caráter. O rosto de Fernando ficou roxo. Patrícia começou a gritar que aquilo era um absurdo, que era filha dele, que tinha direito a mais. Dr. Campos levantou a mão, pedindo silêncio. Por favor, deixem-me continuar. O restante do patrimônio do Sr. Alberto Mendes, avaliado em R$420 milhões, incluindo todas as empresas, propriedades e investimentos, será integralmente transferido para a Sra. Mariana Oliveira. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você podia ouvir uma agulha cair. Fernando e Patrícia me olharam como se eu tivesse 2 cabeças. Quem diabos é essa? Fernando explodiu. Dr. Campos leu a justificativa de Beto. Mariana Oliveira foi a única pessoa que demonstrou bondade verdadeira para comigo quando eu não tinha nada. Ela me deu dignidade quando o mundo me tratava como lixo. Ela me defendeu quando ninguém mais defendia. Ela dividiu sua comida comigo quando ela mesma passava fome. Esta herança é um reconhecimento de que a verdadeira riqueza está na bondade, não no sangue. Patrícia começou a gritar que ia contestar, que aquilo era abuso de idoso, que eu tinha manipulado um homem doente. Fernando concordou, dizendo que contrataria os melhores advogados. Dr. Campos permaneceu calmo. O testamento é incontestável. Foi feito com o Sr. Mendes em plena consciência, atestado por 3 médicos independentes e um psiquiatra. Há gravações dele explicando suas razões. Podem tentar contestar, mas só vão gastar dinheiro e tempo. Saí daquele escritório com as pernas bambas. Era oficial. Eu era dona de R$420 milhões. A notícia vazou para a imprensa no dia seguinte. Costureira falida herda fortuna de empresário bilionário. Era a manchete. Meu telefone não parava de tocar. Jornalistas querendo entrevista. Gente que eu nunca vi oferecendo ser meu consultor financeiro. E é claro, Rodrigo. Ele me ligou 3 vezes antes de eu atender. Quando finalmente atendi, sua voz estava estranha, controlada demais. Mãe, que notícia incrível! Estou tão feliz por você! Obrigada, Rodrigo, respondi friamente. Olha, eu e a Patrícia estávamos conversando. A gente foi muito dura com você outro dia. A gente estava estressado, sabe como é? Os problemas financeiros. E acabamos descontando em você. Foi muito errado. Fiquei em silêncio, deixando ele continuar. A gente queria convidar você para um jantar aqui em casa, para comemorar e para pedir desculpas de verdade. Que tal sábado? Vou pensar, respondi. E mãe, olha, eu sei que você deve estar meio perdida com tudo isso. É muito dinheiro, muita responsabilidade. Se você quiser, eu posso te ajudar a administrar. Trabalho em banco, entendo dessas coisas. Ah, então era isso. Ele queria acesso ao dinheiro.
Vou pensar sobre isso também, disse, e desliguei. Passei os dias seguintes me reunindo com os advogados e contadores de Beto. Eles me explicaram cada empresa, cada investimento, cada propriedade. Era esmagador, mas aos poucos fui entendendo. Dr. Fernando me deu um conselho importante. Dona Mariana, o Sr. Alberto me pediu para entregar isso caso a senhora aceitasse sua proposta sobre seus filhos. Ele me entregou um dossiê completo. Nele tinha tudo. As dívidas de Rodrigo, as compras compulsivas de Patrícia, a hipoteca atrasada. Mas também tinha algo que me gelou o sangue. Gravações recentes. Beto tinha mandado instalar escutas na casa de Rodrigo na semana antes de morrer. Nas gravações, eu ouvi meu filho e minha nora planejando como reatar com a velha para ter acesso à herança. Precisamos ser espertos, dizia Patrícia. Não podemos parecer interesseiros. Vamos fazer tudo gradualmente. Primeiro o jantar, cheio de desculpas emocionadas. Depois vamos oferecendo ajuda, colocando ela contra nós aos poucos. Minha mãe é boba, Rodrigo respondia. Sempre foi muito sentimental. Se a gente chorar um pouquinho, falar que sentimos falta dela, ela cede. Quando tivermos acesso ao dinheiro, você pode fazer uns investimentos em meu nome. Não todos de uma vez, senão ela desconfia. Mas aos poucos podemos ir desviando. Ouvi aquilo 3 vezes, apenas para ter certeza de que não estava entendendo errado. Meu filho estava planejando me roubar. Não era arrependimento genuíno, era pura ganância. Decidi ir ao jantar, mas não pelos motivos que eles imaginavam. Cheguei na casa de Rodrigo num sábado à noite. Dessa vez não fui no Fusca velho. Fui numa Mercedes Classe S com motorista, uma das muitas que agora me pertenciam. Usei um vestido caro que tinha comprado naquela semana, sapatos de grife, estava com os cabelos feitos num salão de luxo. A expressão de Patrícia, quando abriu a porta, foi impagável. Ela tentou disfarçar a surpresa, mas vi o choque em seus olhos. Mariana, você está diferente. Para melhor espero, respondi, entrando sem ser convidada. Rodrigo apareceu da cozinha, e a reação dele foi a mesma. Eles tinham esperado a mãe quebrada, acabada, fácil de manipular. Encontraram uma mulher que tinha recuperado sua dignidade. O jantar foi uma farsa. Eles serviram vinho caro, que provavelmente compraram no crédito. Fizeram um cordeiro assado que devia ter custado uma fortuna. Tentaram impressionar. Patrícia não parava de elogiar meu cabelo, minha roupa, dizendo como eu estava radiante. Rodrigo foi mais direto ao ponto quando estávamos na sobremesa. Mãe, eu realmente peço desculpas pelo que aconteceu. A gente errou feio. Mas família é família, né? E família se ajuda. É verdade, concordei, tomando um gole de vinho. Família se ajuda. Então, sobre essa herança toda, deve estar sendo muita pressão para você. Eu tenho experiência em administrar dinheiro. Posso te ajudar a investir, a fazer render? Olhei para ele por um longo momento. Rodrigo, me responde uma coisa. Quando você fechou a porta na minha cara, você sabia que eu ia dormir no carro? Ele ficou pálido. Patrícia tentou intervir. Mariana, nós já pedimos Eu fiz uma pergunta ao meu filho. Cortei, sem tirar os olhos de Rodrigo. Você sabia? Eu achei que você fosse para a pensão, como a Patrícia sugeriu. Com R$ 300 que mal davam para 2 diárias? Pressionei. Você realmente achou isso ou simplesmente não se importou? Silêncio. Abri minha bolsa e tirei um envelope. Coloquei na mesa. O que é isso? Rodrigo perguntou, receoso. São seus extratos bancários. Todas as suas dívidas. Eu comprei todas elas. O rosto dele ficou cinza. Patrícia agarrou a mesa. Você, o quê? Comprei suas dívidas, repeti calmamente. Agora eu sou sua credora. Você me deve R$ 83 mil, além dos juros que continuam correndo. Rodrigo tentou falar, mas eu levantei a mão. Também comprei a hipoteca desta casa. O banco estava prestes a retomá-la, mas eu paguei tudo. Agora esta casa é minha. Vocês estão morando na minha propriedade. Patrícia começou a chorar. Não eram lágrimas sinceras, eram lágrimas de desespero. Mãe, por favor.
Não terminei, continuei. Tenho também gravações das conversas de vocês, planejando como me manipular, como desviar meu dinheiro. Ouvi tudo, Rodrigo. Ele abaixou a cabeça, derrotado. Então, aqui está minha oferta, e é a única que vou fazer. Vocês vão colocar esta casa à venda. Vão pagar suas dívidas comigo. E vão se mudar para um apartamento simples, do tamanho que o salário de vocês realmente permite. Mas nossos amigos, os vizinhos, nossa reputação... Patrícia começou. Sua reputação foi construída em mentiras, cortei. Vocês viviam acima das suas posses, gastando o que não tinham para impressionar gente que nem se importa com vocês. Isso acaba agora. Rodrigo olhou para mim com algo próximo ao ódio. E se a gente não aceitar? Então eu executo a dívida amanhã. Perderam a casa, tudo que tem dentro dela e ainda ficam devendo. E eu garanto que todo banco em São Paulo vai saber que vocês são maus pagadores. Nunca mais vão conseguir crédito nem para comprar um chiclete. Levantei-me da mesa. Vocês têm 48 horas para decidir. Ah, e outra coisa. Eu vou usar parte da minha herança para criar uma fundação. Vai ajudar pessoas que perderam tudo, que estão dormindo em carros, que foram abandonadas pela própria família. Vou dar a eles a dignidade que me foi negada. Caminhei até a porta, depois me virei. Rodrigo, eu te criei sozinha. Trabalhei em 2, 3 empregos para te dar educação, comida, roupa. Te amei incondicionalmente. E quando eu mais precisei, você me tratou como lixo. Não é sobre o dinheiro, é sobre caráter. E vocês não têm. Saí daquela casa com a cabeça erguida. Não senti raiva, não senti vingança. Senti paz. Nos meses seguintes, criei a Fundação Recomeço. Comprei um prédio inteiro no centro de São Paulo e transformei em um centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade. Não era apenas um abrigo, oferecíamos cursos profissionalizantes, apoio psicológico, ajuda jurídica. Contratei assistentes sociais, professores, advogados. Dei a essas pessoas não apenas um teto e comida, mas ferramentas para reconstruírem suas vidas com dignidade. A primeira pessoa que acolhi foi Dona Neuza, uma senhora de 72 anos que conheci dormindo num ponto de ônibus. Ela tinha perdido tudo em um golpe financeiro e seus filhos tinham sumido. Hoje, ela trabalha na fundação, ajudando outras pessoas que passam pelo mesmo. Também comprei a confecção que tinha sido minha. Estava abandonada, depredada. Reformei tudo e transformei em uma cooperativa de costura, onde mulheres em situação de vulnerabilidade aprendem o ofício e produzem roupas que vendemos. Todo o lucro é dividido entre elas. Rodrigo me ligou 2 semanas depois daquele jantar. Sua voz estava quebrada. Mãe, a gente aceitou suas condições. Vendemos a casa, pagamos a dívida, estamos num apartamento de 2 quartos em Itaquera. Bem, respondi. Eu queria dizer que você estava certa. A gente vivia uma mentira. E o pior é que eu sacrifiquei você por essa mentira. Fiquei em silêncio, esperando. Não espero que me perdoe, ele continuou. Mas quero que saiba que estou tentando ser melhor. Arrumei um emprego de verdade, não no banco. Estou trabalhando como vendedor numa loja. Patrícia está fazendo faxina. É humilhante às vezes, mas é honesto. É um começo, disse. A senhora ainda me considera seu filho? A pergunta me pegou desprevenida. Pensei em todas as noites que passei acordada quando ele era bebê. Pensei em como trabalhei até os dedos sangrarem para dar a ele uma vida melhor. Pensei na alegria no rosto dele quando ganhou sua primeira bicicleta. E pensei na porta fechada na minha cara quando eu mais precisei. Você sempre vai ser meu filho, respondi finalmente. Mas confiança se reconstrói aos poucos. Prove que mudou de verdade, não com palavras, mas com ações. E talvez, um dia, possamos ter uma relação de verdade. Ele chorou do outro lado da linha. Eram lágrimas verdadeiras dessa vez. Carolina, minha filha, apareceu 3 meses depois. Ela tinha visto reportagens sobre minha fundação nos jornais. Veio de Curitiba sem avisar. Apareceu na sede da fundação numa tarde de quinta. Quando a vi, meu coração apertou. Ela estava mais velha,
cansada. Mas ainda era minha filha. Mãe, ela disse, e sua voz tremeu. Eu sou uma covarde. Não respondi, apenas esperei. Quando você me ligou pedindo ajuda, eu estava na reunião. Mas quando você mandou mensagem depois, eu li. Li e ignorei porque eu tinha vergonha. Vergonha de admitir para meu marido que minha mãe estava quebrada. Vergonha de como isso me faria parecer. Lágrimas escorriam por seu rosto. E quando soube da herança, pensei em te ligar. Mas era tão óbvio porque eu estaria ligando que não tive coragem. Fiquei semanas juntando coragem para vir aqui. Por que veio? Perguntei. Ela olhou para o prédio da fundação, para as pessoas entrando e saindo, para o banner que dizia: todos merecem dignidade. Porque vi o que você está fazendo. Você podia ter pegado esse dinheiro e vivido uma vida de luxo. Podia ter se vingado de mim e do Rodrigo. Mas você escolheu ajudar pessoas que nem conhece. E isso me fez perceber como sou pequena perto de você. Peguei a mão dela. Carol, eu te perdoo. Mas entenda uma coisa. Eu não fiz essa fundação para impressionar vocês ou provar alguma coisa. Fiz porque quando eu estava dormindo naquele carro, jurei que se tivesse chance, ajudaria pessoas como eu. Essa é minha missão agora. Ela assentiu, enxugando as lágrimas. Posso ajudar? Não quero seu dinheiro, mãe. Quero fazer parte disso. Trabalhar na fundação. Ajudar de verdade. Olhei para ela procurando sinais de mentira, de manipulação. Mas tudo que vi foi arrependimento genuíno. Tenho uma vaga de coordenadora administrativa, disse finalmente. O salário é R$ 2.500. Nada comparado ao que você ganha no Paraná. Eu aceito, ela respondeu sem hesitar. Vou me mudar de volta para São Paulo. Vou recomeçar, fazer as coisas direito dessa vez. E ela fez. Carol trabalha na fundação há 6 meses agora. Chegou atrasada só uma vez. É dedicada, carinhosa com as pessoas que ajudamos. Estamos reconstruindo nossa relação aos poucos, mas desta vez com honestidade. Hoje, 1 ano depois de tudo o que aconteceu, estou sentada no escritório da fundação, olhando pela janela para a cidade. Tenho 68 anos, mais dinheiro do que jamais sonhei ter, e uma vida que finalmente tem propósito real. Ainda vejo Rodrigo ocasionalmente. Ele e Patrícia se divorciaram. Ela não aguentou a queda de padrão. Ele namora uma professora agora, uma mulher simples e honesta. Está construindo uma vida de verdade, com o próprio trabalho. Ainda não confio totalmente nele, mas vejo mudança. Carol mora num apartamento pequeno perto da fundação. Nas quartas à noite, jantamos juntas. Conversamos sobre tudo. Seu casamento que está por um fio porque o marido não aceitou a mudança dela. Sobre os desafios da fundação, sobre a vida. Estamos aprendendo a ser mãe e filha de novo. A fundação já ajudou mais de 300 pessoas a recomeçarem. Algumas voltaram para suas famílias, outras construíram novas famílias. Todas recuperaram sua dignidade. Às vezes ainda acordo no meio da noite, suada, sonhando que estou no Fusca velho. Que tudo foi um sonho e eu ainda estou lá, fria, com fome, abandonada. Mas aí eu olho ao redor, vejo meu quarto confortável, ouço o silêncio tranquilo da madrugada e lembro que é real. Penso muito em Beto. Visitei o túmulo dele semana passada, levei flores. Falei com ele, agradeci por tudo. Disse que estava usando o dinheiro da forma que ele gostaria, ajudando pessoas, fazendo diferença. Você me salvou, Beto, disse ao túmulo silencioso. Quando éramos crianças, eu te dei um sanduíche. Você me devolveu isso com uma vida inteira. Obrigada. O vento balançou as flores que deixei ali, e por um momento parecia uma resposta. A maior lição que aprendi é que a verdadeira riqueza nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre dignidade, sobre bondade, sobre fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Fui rica quando tinha minha confecção e tratava bem meus funcionários. Fui pobre quando tinha apenas R$ 18 e dormia no carro. Mas meu caráter nunca mudou. Meus filhos me rejeitaram quando eu não tinha nada, porque eles mediram meu valor em dinheiro. Mas o valor de uma pessoa não está em sua conta bancária.
Está em suas ações, em sua bondade, em como trata os outros. Hoje, uso minha fortuna não para comprar coisas, mas para comprar dignidade de volta para pessoas que a perderam. Cada vez que vejo alguém saindo da fundação com um emprego novo, com esperança nos olhos, sei que Beto está sorrindo lá de cima. Ele me deu muito mais que dinheiro. Me deu a oportunidade de ser a melhor versão de mim mesma, de provar que bondade não é fraqueza, é força, que ajudar os outros não te faz idiota, te faz humano. E aos meus filhos, que agora lutam para recuperar minha confiança, digo o mesmo que disse a todas as pessoas que ajudo na fundação. O passado não define você. Suas escolhas de hoje definem. Você pode ter errado ontem, mas pode começar a acertar agora. Quanto ao dinheiro, ele não mudou quem eu sou. Só me deu ferramentas para fazer o bem em escala maior. A Mariana que dividia o sanduíche com Beto na escola é a mesma Mariana que hoje divide recursos com centenas de pessoas. A única diferença é que agora tenho mais sanduíches para compartilhar. E sabe o que é mais bonito? Não preciso mais dormir no Fusca, mas guardei ele. Está na garagem da fundação, restaurado, brilhando. É um lembrete para mim e para todos que passam por ali. Não importa quão fundo você caiu, sempre é possível se levantar. Sempre é possível recomeçar. Sempre é possível escolher a bondade, mesmo quando o mundo escolheu ser cruel com você. Essa é minha história. Da costureira falida que dormia no carro, à herdeira de uma fortuna. Mas mais importante, é a história de como a bondade de criança voltou multiplicada décadas depois. De como fazer o certo sempre vale a pena, mesmo quando parece que não. E de como a verdadeira família não é definida por sangue, mas por quem fica ao seu lado quando você não tem mais nada a oferecer além de si mesmo. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um like e escreva nos comentários o que mais te impactou. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras como essa. E se você quiser apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro do canal. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias que emocionam e inspiram. Muito obrigada por assistir até o final.